Hoje mostrarei para vocês a linha HD Limited Kamen Rider 2, a linha de Candy Toy da Bandai, que foi lançada no ano de 2006. Esta linha aqui, ela contou com 5 bonecos divulgados e mais um secreto. O secreto era um boneco variante que era mais raro, distribuído assim em menor escala, e ela é uma das que conta com um diferencial que algumas das linhas que eu mostrei em outros vídeos, a caixa identificava qual era o personagem que vinha dentro. Nessa aqui a caixa é padrão e a compra é aleatória, poderia vir qualquer boneco da linha dentro, e a pessoa só descobria quando abria a caixa. Se o sujeito comprasse a caixa grande, que vem com 8 unidades dentro, viria os 5 bonecos divulgados, um boneco secreto e 2 bonecos repetidos aleatórios. Só que esses aleatórios repetidos nunca eram secreto, para garantir que o secreto seria um boneco que seria mais raro. Mas se o sujeito comprasse as caixas avulsas, ele não tinha como saber qual personagem que viria, então era muito na sorte. E essa linha aqui, HD Limited, Kamen Rider 2, ela foi inspirada nos Kamen Riders da Era Showa, então eram todos bonecos vinculados lá com as séries da Era Showa. Nesta linha foram lançadas 2 versões novas do Kamen Rider Ichigo e do Nigo, com os trajes da segunda temporada, mas eu não tenho esses bonecos para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês o seguinte que foi lançado nessa linha, que foi um boneco do Sky Rider, que é o protagonista da série Kamen Rider de 1979. Aqui no seu primeiro traje, o traje que ele usa na primeira parte da série, que é um verde mais escuro, tanto a roupa como o capacete são escuros, e aquele padrão de sempre, reproduzir a linguagem corporal do personagem e os detalhes dos materiais do traje. Então a calça dele aqui, a gente vê que aquelas características dos Kamen Riders da Era Showa, que a roupa é de um tecido mais assumido como pano, né? Não tenta parecer tanto uma armadura, então tem todos esses efeitos aqui das dobras do tecido, ali a costura no meio da calça, a listra branca que vai até lá embaixo, as botas são umas botas bem padrão, essas botas pretas que tem uma abertura aqui aparentemente na frente e uma na lateral de dentro aqui, ó, e o zíper ali, ó, o detalhezinho do zíper reproduzido. Ele tem essa faixa, esse reforço aqui na ponta, o solado ali esculpido, a calça com todas as rugas do planejamento aqui, a costura ali no centro, o cinto branco, com os mecanismos aqui, eles são peças de plástico, daquele plástico mais macio que são separadas e são encaixadas. Os mecanismos de voo, né, do Sailing Jump, eles são pintados nesse prateado com os detalhezinhos vermelhos no eixo das alavancas, e o centro aqui do cinto também é uma peça separada de plástico, aquele plástico macio pintado de prateado com a hélice em vermelho, e esse é diferente daquele outro Sky Rider que eu mostrei, aquele outro, o núcleo do cinto e a hélice eram no próprio boneco, e a peça separada era esse frontão do cinto com aquele visor, tipo uma cobertura de acrílico transparente que encaixava por cima aqui. É diferente, é todo o cinto, tanto o mecanismo interno e externo, é numa peça só separada que é encaixada inteiro aqui no cinto. Ele tem aquele colete com enchimento mais macio, né, que era para o Suit Hector poder levar soco sem se machucar. As rugas do planejamento que vem debaixo dessa parte onde é o colete que se sobrepõe, tem a costura do tecido. Aqui os detalhes da costura atrás também, com aquelas listras. Esse material dos ombros, que era um material diferente, né? Uma coisa reforçada, que aqui também é feito de uma forma diferente a escultura em relação àquele outro Sky Rider que eu mostrei para vocês. As mangas eram um tecido mais fino, mais simples, de outra cor, e o efeito do planejamento é diferente, era um tecido mais fino e elástico, então ele se comporta de um jeito diferente. As luvas são luvas mais comuns, mas a escultura é bem feita, tem a costura esculpida, que separa aqui a parte da frente e a parte de trás da luva, tem essas ranhuras no punho aqui, os dedos são esculpidos em detalhes, a outra mão também, só que nessa postura de mão aberta, e é de um preto brilhoso, para parecer uma textura diferenciada, para dar esse efeito que são materiais diferentes que compõem o traje dele. Ele tem o cachecol esculpido com uma peça separada que encaixa atrás do pescoço dele, o cachecol esculpido ali também em volta do pescoço, e a máscara baseada num gafanhoto, então tem aqueles olhos vermelhos de acrílico transparente com as ranhuras para dar aquele efeito de olho segmentado de inseto. Tem essas ranhuras aqui do lado do capacete com os detalhes pintados em preto. Esse capacete que é meio segmentado para dar esse efeito de exoesqueleto de inseto. Embaixo dos olhos, aquela pintura metalizada, que é por onde o Suit Hector enxergava de fato. A boca dele também desse material e essa pintura metalizada, prateada. O ossígnio esculpido ali no centro das antenas e as antenas desse plástico cinza mais macio. E conforme os outros bonecos da linha, ele vem com a base oval, só que agora uma base que é transparente, para encaixar aqui no pé e ele parar em pé. Então esse é o boneco do Sky Rider. E a figura secreta lançada
foi o Skyrider Kyoka, que é a segunda forma do Skyrider, aquela forma power-up dele, que é num verde mais claro. Então o boneco é a mesma escultura, a única diferença é a pintura do verde mais claro da segunda forma do Skyrider. Outro boneco lançado nesta linha, para alegria das viúvas da Manchete, foi o Kamen Rider Black, segundo essa proposta das linhas HD, imitando a linguagem corporal do personagem e as texturas do traje. Então o Kamen Rider Black ele tem aquele traje diferente que lembra mais uma armadura, mas ao mesmo tempo um exoesqueleto do gafanhoto, né, no qual ele é baseado. Então o traje ele parece mais uma armadura com essas peças, mas ao mesmo tempo eram peças que eram algumas partes maleáveis, porque o Sweet Hector tinha que se mexer. Então eles tinham que disfarçar que era armadura. Então quando a gente olha aqui a perna dele, ele tem uma joelheira, que tem essa parte mais rígida para simular esse efeito de exoesqueleto, mas a perna inteira aqui era do material que ele era maleável, mas tinha que parecer que era mais rígido. Mas como ele era maleável, tinha essas leves dobras aqui, ó, do material do tecido que a escultura reproduz. Tem a costura aqui dessa peça e essas rugas do tecido. E como ele tentava criar esse efeito de armadura, era desse material bem brilhoso que a pintura do boneco reproduz. Aqui é um preto bem brilhoso, aqui as rugas de novo, aqui no tecido. Na bunda dele aqui as duas costuras da peça. A bota dele esculpida aqui, o solado, essa proteção diferente no calcanhar. Dá pra ver que a bota ela sai de baixo dessa parte da perna, que passa por cima. E com as pinturas ali, as linhas amarelas e vermelhas. Entre aqui as juntas das peças, ele tem esse efeito legal, que é essa textura que parece uma musculatura, umas vísceras de inseto, onde seriam as emendas ali do exoesqueleto. Então, em cada uma das partes do corpo dele, ele tem essa parte que simula o efeito de uma armadura, mas as juntas ali, as conexões, onde tinha que ter mobilidade para o Sweet Hector conseguir se mexer, é um material diferente que fica lá dentro, ele é interno, para dar esse efeito de que é um tipo de víscera, algum tipo de musculatura interna que fica dentro do exoesqueleto de um inseto. Essa parte da cintura dele também tem essa característica de que tenta simular uma armadura, mas não é exatamente rígida, então tem partes ali que o material enruga. O cinto dele pintado aqui no prateado, a volta inteira do corpo. E essa parte superior aqui do abdômen também tem essa parte metalizada, inclusive com aqueles detalhezinhos ali, aquelas ranhuras que parecem um tipo de encaixe que tinham no traje original. O cinto ele é esculpido, aqueles detalhes do cinto original, e no núcleo ali tem o Kingstone, e o Kingstone ele é esculpido e pintado direto aqui no corpo do personagem. É parecido como é a figura ali do Skyrider que eu mostrei, só que a diferença é que não é uma peça que encaixa, ele já é esculpido no próprio corpo, mas é só uma pintura vermelha comum ali no Kingstone, e as ranhuras ali são de escultura. No abdômen também ali tem as partes daquelas vísceras ali, aquelas musculatura interna, essa parte metálica blindada, o peito aqui que é um colete que de fato era mais rígido, que lembra mais uma armadura de fato, aquele é todo liso, sem rugas, e as ombreiras também, são peças rígidas, o símbolo da Gorgon no peito, os detalhes em volta da gola ali em vermelho e amarelo, os braços dele também tem essas peças que simulam peças mais rígidas, mas não são tão rígidas assim, eles têm algumas curvaturas, e embaixo dos ombros e em volta do cotovelo, como se fosse essa parte de músculos internos que ficam expostos para ele ter esse movimento, a mão é esculpida, a luva dele também é uma luva que tem um material que parece mais rígido. Tem todos os segmentos separados para as partes diferentes do dedo para dar esse efeito de exoesqueleto com as linhas amarela e vermelha em volta do pulso. E o capacete dele reproduz o capacete do Kamen Rider Black. Essa peça de cima preta tem as ranhuras dos ouvidos, a boca com essa proteção metálica toda esculpida, as linhas amarelo e vermelho que saem dos olhos aqui atrás da cabeça e essa linha central prateada com uma vermelha dentro. E os olhos, aquele padrão de olhos de acrílico transparentes, no caso aqui vermelhos, e dentro tem as ranhuras para simular o olho segmentado de gafanhoto. E as antenas dele são daquele plástico macio, que são encaixadas aqui. Como os outros bonecos da coleção, ele tem a base oval aqui para botar no pé. E como padrão, né, medindo aqui ele tem um pouco mais de 11,5 centímetros e ele está meio agachadinho com as pernas abertas. Se ele tivesse com a coluna ereta e com as pernas alinhadas, ele daria os 12 centímetros, que é o padrão da coleção. Então esse é o boneco do Kamen Rider Black. E o último boneco lançado nesta linha, também para alegria das viúvas da Manchete, foi o Shadow Moon, que também é da série Kamen Rider Black de 1987. E o Shadow Moon também tem essa característica de o traje dele tentar criar um efeito de armadura, mesmo quando as peças que não são de armadura, que elas tinham que ser mais maleáveis, para o Sweet Hector conseguir se mexer dentro da fantasia. Então ele tem essa estética de armadura, mas é uma armadura bem mais robótica que a do Black, né? Aqui a perna dele tem essas peças parecidas também, essas que forram a perna, que tentam criar esse efeito de armadura com uma joelheira, mas que tem que ter alguma flexibilidade. Então entre aqui as juntas era um tecido mais macio, que tem aqui algumas
rugas. As botas dele também tem aqui esculpidas do solado, essa parte preta na frente, que a perna dele é toda arrebitada aqui na frente, né? E atrás ele tem aquelas esporas que baixam e levantam conforme ele caminha, que remetem a uma iconografia de pernas de gafanhoto, que aqui no boneco são peças de borracha que são encaixadas, e elas são de borrachas para não quebrar, né? Dá para derrubar o boneco, cair essas peças, elas não quebram, só que elas têm um problema de elas não ficam encaixadas muito firme nesse boneco, então se a gente bater, qualquer batidinha leve já derruba as peças, e ele perde essas esporas. Dá para ver a parte de trás aqui da bunda dele tem esses rebites aqui esculpidos, as juntas mais maleáveis entre a cintura aqui e a perna. No abdômen ele tem essa faixa que no Black é prateado e nele é preto, e é o inverso, né? E a parte que é preta é prateada. O cinto dele é todo preto, esculpido também, aí muito parecido, quase igual ali ao do Black, só que o Kingstone dele é verde e o Kingstone também é esculpido ali com ranhuras e pintado direto no corpo do boneco, ali com aquele detalhe verde. Os braços dele tem essa coisa de armadura pelo lado externo, as mãos inclusive, tem essas luvas que tem peças segmentadas, aqui no pulso também com esses efeitos de rebite, só que pelo lado de dentro é preto, e é um preto mais maleável, ele tem até as curvinhas do tecido do lado de dentro da mão, e aqui do lado de dentro do braço, aqui embaixo na axila, dá pra ver essas rugas de tecido dobrando, onde o tecido é mais flexível, a outra mão dele aqui também fazendo pose, e ele tem essas esporas aqui de pé de gafanhotos também aqui perto do cotovelo, também de um material flexível, é borracha, só que esse aqui dos braços são mais firmes, dá pra bater e ele não cai, fica bem encaixado. As das pernas, que qualquer batidinha elas se desmontam. O colete dele, esse colete que cria esse efeito metálico, uma coisa de uma armadura robótica cheia de rebites, as ombreiras dele também são peças rígidas, rebitadas, e aqui no braço também rebitado. Atrás aqui esse mesmo efeito de armadura de um colete rígido, o pescoço dele com aquelas ranhurinhas metálicas e o capacete dele todo metálico, né, esse prateado pintado, só com a mandíbula preta, e as antenas dele são também daquele plástico mais macio. Essas antenas elas também não são muito firmes, se não cuidar perde elas fácil porque qualquer batidinha elas caem, mas elas têm esse efeito que são esculpidas que parecem antenas robóticas, algo mecânico, e tem essas pinturas pretas aqui dentro dessas ranhuras, as ranhuras aqui dos lados da orelha, em que o Black tem aquelas listras amarela e vermelha que saem dos olhos por cima, o Shadow Moon tem essas listras por baixo. São só esculpidas, mas são pintados da mesma cor do capacete, metalizadas. E os olhos dele são os olhos do acrílico transparente verde, e lá dentro esculpido com aquelas ranhuras para dar o efeito ali de olho segmentado de inseto. E como os outros bonecos, o Shadow Moon também vem com a base oval para encaixar no pé dele, e ele parar em pé bonitinho. E aqui o boneco do Shadow Moon, que ele é bem lindão. Quem é fã de Kamen Rider Black e quem é viúva da Manchete provavelmente vai achar ele legal também. E estes são os bonecos da linha HD Limited Kamen Rider 2, lançados em 2006. Peço que quem gostou aperte no gostei. Se não gostou, podem apertar no não gostei. Convido quem não segue o canal para seguir o canal para receber notificações dos próximos vídeos. Agradeço a todo mundo que curtiu, comentar e que indicar para os amigos que gostam de Kamen Rider, boneco, tranqueira japonesa, tokusatsu. E obrigado e até o próximo vídeo.